Prepare-se para uma imersão mais profunda na intrigante narrativa bíblica de Roboão, o filho de Salomão. Sua vida, marcada por desafios monumentais e escolhas cruciais, desempenhou um papel significativo no curso da história de Israel. Neste vídeo, vamos explorar minuciosamente os eventos que moldaram a trajetória desse líder, examinando como suas decisões ecoaram através das gerações, tendo o pecado de Salomão como um fator crucial que moldou profundamente o destino de Roboão e de todo o reino de Israel. Mas antes, não esqueça de nos ajudar. Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações para apoiar nosso trabalho e receber a notificação de nossos novos vídeos. O rei Salomão, apesar de toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, tomou algumas atitudes erradas. Ele submeteu seu povo a uma carga pesada de trabalho e altos impostos. No entanto, o pior de seus erros foi a poligamia. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Essas mulheres acabaram introduzindo esses deuses no meio do povo de Israel, levando Salomão a praticar uma adoração mista. O pecado de Salomão trouxe consequências para o reino de Israel. Por amor a Davi, Deus não tirou o reino de Salomão, mas ele experimentou ameaças de inimigos levantados por Deus, como Hadade, Rezon e Jeroboão. Jeroboão era um líder forte e trabalhador, mas insatisfeito com a política opressiva praticada por Salomão em Israel. Após cogitar uma revolta, fugiu para o Egito para escapar de Salomão, que tentou matá-lo. Jeroboão já havia recebido uma profecia do profeta Aías, que dizia que o reino de Israel seria dividido, e ele se tornaria rei do reino do norte, composto por 10 tribos, enquanto Roboão, filho de Salomão, reinaria apenas sobre o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. A Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 12, relata que após a morte de Salomão, Roboão foi até a cidade de Siquém, onde todo o Israel se reunira para proclamá-lo rei. Jeroboão, ao saber disso, voltou do Egito, onde havia fugido de Salomão. Os líderes de Israel pediram a Roboão que aliviasse o trabalho pesado e os altos impostos. Se o fizesse, todo o povo seria leal a ele. Roboão, diante da crucial decisão que moldaria seu reinado, optou por um período de reflexão de 3 dias. Nesse intervalo, ele buscou sabedoria consultando tanto os experientes conselheiros de seu pai Salomão quanto os jovens que o acompanhavam. Ao se reunir com os anciãos, homens de vasta experiência e sabedoria, Roboão recebeu conselhos que ecoavam a tradição e a moderação. Eles, que haviam aconselhado Salomão em tempos passados, instaram Roboão a adotar uma abordagem mais benevolente. Recomendaram a ele que aliviasse as pesadas cargas de impostos e trabalho que haviam sido impostas ao povo durante o reinado de Salomão. A visão desses conselheiros mais velhos refletia uma compreensão profunda das necessidades do povo e a importância de um governo que valorizasse a justiça social e o bem-estar coletivo. Sua perspectiva era enraizada na estabilidade e na continuidade, reconhecendo o poder de conquistar a lealdade do povo por meio de políticas mais equitativas. No entanto, a jornada de Roboão rumo à decisão final não se limitou apenas às vozes experientes. Ele também buscou a opinião da geração mais jovem, representada pelos conselheiros que o acompanhavam. Estes, influenciados por uma perspectiva mais incisiva e possivelmente idealista, encorajaram Roboão a manter as políticas opressivas implementadas por seu pai. A juventude, muitas vezes, traz consigo uma visão desafiadora e uma vontade de romper com convenções estabelecidas. Os conselheiros mais jovens, ao aconselharem Roboão a manter a rigidez, podem ter buscado consolidar o poder do rei de forma mais assertiva, talvez visando a estabelecer uma autoridade inquestionável. Essa divergência de conselhos entre os anciãos e os jovens exemplifica a complexidade das decisões políticas. Roboão, confrontado com perspectivas contrastantes, estava diante do desafio de equilibrar tradição e inovação, de manter a estabilidade sem sacrificar a eficiência. A decisão final de Roboão, como veremos, não apenas moldou seu próprio destino, mas teve implicações significativas para o futuro de Israel. Esse processo de consulta e deliberação revela as tensões inerentes ao exercício do poder e como as escolhas de um líder podem influenciar profundamente o curso da história. Após 3 dias, Jeroboão e o povo voltaram para saber a decisão do rei. Roboão, rejeitando o conselho dos anciãos, respondeu com aspereza. Por meio do profeta Aias, o povo de Israel
Vendo que o rei não atenderia seu pedido, recusou-se a submeter-se ao reinado de Roboão. Assim, o reino foi dividido, e Roboão passou a reinar apenas sobre os israelitas do Reino do Sul. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus, para que se cumprisse a mensagem dada a Jeroboão, tentando restabelecer a paz. Roboão chamou Adonirão, um antigo servo de Salomão, para falar com o povo. No entanto, o povo revoltado apedrejou Adonirão até a morte. Quando a notícia chegou a Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. O povo de Israel convocou uma assembleia e proclamou Jeroboão como rei sobre todo o Israel. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão e à família de Davi. No livro de 2 Crônicas 11, fica registrado que, ao chegar a Jerusalém, Roboão mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim. Ele chamou 180.000 dos melhores soldados para guerrear contra Israel e recuperar o reino. No entanto, Deus falou a Roboão por meio do profeta Semaías para não lutar contra o povo de Israel e sim voltar para casa. O próprio Deus havia feito aquela divisão. Os líderes obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa. Roboão fortaleceu suas defesas em Jerusalém, e os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte abandonaram suas pastagens e bens para ajudar Jerusalém. Em 3 anos o reino de Roboão ficou muito forte. Ele se casou com diversas mulheres e teve vários filhos. Entre eles destacou seu filho Abias como líder entre seus irmãos, indicando-o como seu sucessor. Quando Roboão havia se fortalecido e estabelecido firmemente, ele e todo o povo abandonaram a lei do Senhor. No 5º ano de seu reinado, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, levando tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Apesar de ter se humilhado diante do Senhor, Roboão não foi completamente destruído. Roboão reinou por 17 anos em Jerusalém, mas a Bíblia, no livro de 2 Crônicas 12, o descreve como um rei perverso, pois não buscou a Deus de todo o coração. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias foi seu sucessor. Em conclusão, a vida de Roboão emerge como um capítulo fascinante e complexo na narrativa bíblica. Suas escolhas, influenciadas pelo legado de Salomão e marcadas por desafios monumentais, delinearam não apenas seu próprio destino, mas também o curso do reino de Israel. O impacto das decisões de Roboão ecoou através das gerações, evidenciando como as escolhas de um líder podem repercutir profundamente em uma nação. A divisão do reino, as batalhas contra Jeroboão, a invasão do Egito e as consequências de se afastar dos princípios divinos formaram uma narrativa rica em lições e reflexões. Ao examinar minuciosamente a vida de Roboão, compreendemos não apenas os desafios políticos enfrentados por ele, mas também as nuances de suas relações familiares e sua busca por fortalecer Jerusalém. Seu legado, embora marcado por altos e baixos, contribuiu para a trajetória única de Judá. Assim, a história de Roboão é mais do que um relato histórico. É uma janela para as complexidades da liderança, as dinâmicas familiares e as consequências de escolhas que reverberam ao longo do tempo. Ao explorarmos esses elementos, ganhamos uma compreensão mais profunda das lições que essa história proporciona. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você apreciou o conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.